viajante do Nilo. Sempre fui fascinado pelo Antigo Egito. Aquele país de desertos infinitos, templos majestosos e histórias que atravessam milênios me atraía como um imã. Nunca acreditei totalmente em lendas, mas algo dentro de mim sabia que ali o passado nunca morria por completo. Cheguei ao Cairo em uma manhã quente de primavera. O calor era sufocante e o cheiro de especiarias, areia e fumaça impregnava o ar. Meu objetivo era simples: visitar templos, explorar pirâmides e conhecer os segredos do Nilo. Mas, mal sabia eu, alguns segredos não queriam ser descobertos. A primeira noite foi estranha. Meu hotel ficava perto de um mercado antigo, e ao voltar do jantar, percebi sombras se movendo entre as paredes estreitas. Pensei que fossem pessoas, vendedores, talvez crianças brincando, mas os sons eram diferentes. Sussurros, palavras antigas, incompreensíveis, mas carregadas de uma urgência que atravessava meus ossos. No segundo dia, fiz um passeio de barco pelo Nilo ao entardecer. Enquanto a água refletia o céu vermelho do pôr do sol, notei algo estranho nas margens. Figuras humanas, imóveis, observando o rio. Quando olhei melhor, percebi que não se moviam como pessoas normais. Seus corpos pareciam mais longos. Seus olhos refletiam a luz de forma antinatural. Pisquei e elas desapareceram. O ápice do meu horror começou na terceira noite, quando decidi visitar a grande pirâmide de Quéops. Um guia local me levou por passagens secundárias, túneis pouco explorados. Conforme avançávamos, a luz das tochas projetava sombras que pareciam se mover sozinhas, como se dançassem na parede. Senti uma presença, algo que me observava de dentro da pedra. No interior da pirâmide, o ar se tornou pesado e a escuridão parecia viva. Meu guia hesitou diante de uma pequena câmara lateral. Algumas portas não deveriam ser abertas, disse ele. Mas a curiosidade venceu. Empurrei a porta e entrei. O que encontrei não era um sarcófago, mas uma câmara de pedras negras, onde hieróglifos pareciam pulsar sob a luz da tocha. No centro, uma figura envolta em panos antigos, flutuando levemente acima do chão. Não era humano, mas algo entre a sombra e a carne. Senti um frio intenso, como se minha alma estivesse sendo examinada. Quando tentei recuar, a porta se fechou sozinha. A figura abriu os olhos vermelhos, ardendo com uma luz que atravessava a escuridão. Sussurros começaram a preencher a câmara. Palavras em um idioma que eu não compreendia, mas cada sílaba carregava dor, raiva e súplica. Corri em direção à porta, mas cada passo parecia arrastado, como se o chão quisesse me prender. As paredes começaram a pulsar, como se a pirâmide respirasse, viva, consciente da minha presença. Senti mãos invisíveis segurarem meus braços, tentando me impedir. Gritei. O eco do meu próprio grito se multiplicou, transformando-se em vozes antigas, clamando por liberdade. Quando finalmente consegui abrir a porta, percebi que não estava mais na mesma passagem. O túnel que conhecia estava transformado. Estava coberto de areia fina e negra, e hieróglifos brancos, recém-pintados, brilhavam com uma luz fantasmagórica. Corri sem saber para onde ir, até que alcancei a superfície. Lá fora, o deserto parecia normal, mas não era. O sol não queimava, apenas iluminava a areia dourada de forma surreal. A figura que vi dentro da pirâmide estava ao longe, parada no topo da areia, me observando. Um vento frio passou, trazendo consigo sussurros. Você abriu a porta. Agora ela te acompanha. Nos dias seguintes, comecei a sentir a presença. No hotel, objetos se moviam sozinhos. À noite, ouvia passos no corredor. As luzes piscavam, sombras atravessavam a parede do quarto. Quando eu olhava no espelho, via um vulto atrás de mim, imóvel, mas presente. Decidi explorar templos próximos, esperando compreender ou me livrar disso. Mas em cada local, a mesma sensação. Olhares invisíveis, vozes antigas, correntes de energia que me seguiam. Até o Nilo parecia pulsar em sintonia com a presença, como se ele fosse um canal entre o mundo dos vivos e o que havia despertado. Uma noite recebi uma visita inesperada. Um homem velho, de túnica preta, bateu na porta do meu quarto. Seu rosto era rugoso, mas os olhos eram estranhamente jovens e intensos. Ele não disse seu nome, apenas falou. Você viu demais. Agora a sombra segue você. Ela se alimenta do medo, mas também do conhecimento. Tentei falar, mas minha voz falhou. Ele continuou. Há uma maneira de se proteger, mas é perigosa e se você falhar, ela nunca mais o deixará. Quando tentei perguntar o que fazer, ele desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. Tudo o que restou foi um pergaminho antigo em minha mão, escrito em hieróglifos que eu,
Inexplicavelmente, conseguia compreender. Instruções para um ritual que prometia segurança temporária, mas exigia um sacrifício que eu ainda não compreendia. Agora estou escrevendo este relato à beira do Nilo, sabendo que cada palavra que escrevo me conecta mais à presença. O vento sopra os mesmos sussurros e vejo vultos na areia. Sei que, se não seguir o ritual, ela virá buscar-me de vez, e uma parte de mim teme que, ao tentar escapar, eu possa abrir portas que jamais deveriam ser abertas. A sombra espera, sempre espera. O pergaminho que recebi ainda estava em minhas mãos, suas inscrições brilhando levemente sob a luz do crepúsculo. As palavras não eram apenas instruções, eram advertências. Cada passo que eu desse fora do correto poderia tornar a sombra ainda mais poderosa, capaz de atravessar os tempos e os desertos comigo. A primeira etapa dizia: eu precisava encontrar um templo antigo, escondido no coração do deserto, um lugar que não constava em mapas turísticos ou guias. Segundo o pergaminho, o templo abrigava uma energia que poderia conter a sombra temporariamente. Mas o aviso mais inquietante estava no final. Se falhar, ela seguirá sua alma até o último canto do mundo, e o mundo dela se tornará seu. Com medo, mas compelido pela necessidade de sobrevivência, parti antes do amanhecer. O deserto estava silencioso, com apenas o sussurro do vento e a areia que se movia como ondas. Mas sabia que não estava sozinho. Sentia a presença quase tangível, como se o ar carregasse seu peso. Cada passo na areia parecia ecoar mais alto do que deveria, e sombras dançavam nos limites da minha visão, impossíveis de alcançar, impossíveis de escapar. No caminho vi sinais antigos gravados em pedras dispersas, hieróglifos que não estavam no pergaminho. Eles brilhavam com uma luz espectral, e minha mente tentava interpretá-los. Alguns eram alertas, outros pareciam invocações. Sentia como se a própria areia estivesse viva, movendo-se para me guiar ou me aprisionar. Cheguei finalmente à entrada do templo. Era uma construção parcialmente soterrada, com pilares cobertos por musgo e areia acumulada, mas ainda imponente. Uma sensação de poder antigo me envolveu. Algo profundo, mais velho que qualquer pirâmide, parecia dormir ali há milênios. Entrei e imediatamente senti o ar mudar. Frio, pesado, carregado de vozes que não pertenciam a este mundo. Sussurros antigos, reclamando, implorando, zombando. A sombra estava lá, mas desta vez eu podia vê-la melhor. Flutuava entre os pilares, movendo-se como fumaça negra, olhos vermelhos perfurando a escuridão. Ela não me atacava ainda, apenas observava, esperando pelo meu próximo passo. Seguia as instruções do pergaminho, desenhando símbolos no chão com sal misturado à areia, acendendo pequenas tochas em pontos específicos, recitando palavras que minha voz pronunciava sem esforço, como se eu sempre soubesse falar aquela língua antiga. Mas algo deu errado. Uma das tochas apagou antes do tempo e imediatamente a sombra avançou. Não com força física, mas com pressão sobre minha mente. Imagens começaram a surgir. O passado do Egito, mortos se levantando, reis e sacerdotes observando meu corpo. Ouvi gritos que não eram humanos, lembranças de crimes esquecidos, julgamentos e sacrifícios. A sombra sussurrou diretamente em minha mente. Você não deveria estar aqui. Meu coração acelerou. O pergaminho estava queimando nas minhas mãos, as palavras desaparecendo no ar como fumaça. Corri até o centro do templo onde uma pedra negra jazia. Era o ponto que o pergaminho chamava de o coração da contenção. Coloquei minhas mãos sobre ela, sentindo uma energia pulsante. A sombra hesitou, ondulando no ar, quase recuando. Porém percebi algo aterrador. O ritual não estava completo. Havia um sacrifício implícito, algo que eu ainda não compreendia. Um pedaço da minha essência deveria permanecer ali, ou a sombra jamais se calaria. E a compreensão caiu sobre mim como areia quente. Eu não estava lidando com uma entidade comum. Era parte de algo maior, algo que transcendeu a vida e a morte, o espaço e o tempo. E naquele instante a sombra avançou novamente mais rápido, envolvendo tudo ao redor. Eu ouvi novamente a risada profunda, ecoando em cada canto do templo, e a última frase clara na minha mente. Você é meu agora, ou o mundo será nosso. Corri pelo deserto em direção ao Nilo, mas a sensação persistia. Ela estava comigo, em cada sombra, em cada reflexo da água, em cada vento que soprava do deserto. O pergaminho desapareceu completamente, como se nunca tivesse existido. Só restava o eco da promessa. A sombra me seguia, implacável,
e eu precisava encontrar outro caminho para sobreviver. Enquanto o sol nascia, o Nilo brilhava pacificamente, mas eu sabia que a calmaria era apenas uma ilusão. A sombra estava à espreita, esperando a próxima noite. E eu ainda não sabia se algum dia poderia escapar. A sombra me acompanhava há dias. Cada noite era igual. Passos silenciosos atrás de mim, reflexos impossíveis no Nilo, vozes antigas chamando meu nome, lembranças de mortos que nunca conheci. A cada amanhecer eu sentia que minha própria mente se fragmentava, misturando o real com o sobrenatural. Decidi que não podia mais fugir. O ritual incompleto havia falhado, mas talvez houvesse uma última chance. Entrar no templo mais antigo do Egito, aquele que poucos ousaram visitar, protegido pelo deserto e pelo tempo. Dizia-se que ele guardava o coração do poder que alimentava todas as sombras que eu havia visto. Viajar até lá foi extenuante. O calor do dia queimava minha pele. A areia movia-se como se tivesse vontade própria. À medida que me aproximava, as vozes se intensificavam, e a sombra me acompanhava, mais corpórea do que nunca, ondulando sobre a areia como fumaça negra. Eu podia sentir o olhar dela perfurando minha mente, testando minha coragem, minha sanidade. Ao chegar ao templo, percebi algo que me fez congelar. Enormes estátuas de pedra, esculpidas com rostos humanos e olhos vazios, cercavam a entrada, e todas apontavam para mim. A sombra se condensou no centro do pátio, tornando-se quase sólida, e sussurrou. É tarde demais para fugir. Respirei fundo e entrei. O interior era mais antigo do que qualquer pirâmide, os corredores cobertos por símbolos que pulsavam com uma luz vermelha e sinistra. No centro, uma pedra negra maior que eu, o coração do poder que alimentava as sombras. Tudo no templo vibrava, como se a própria estrutura estivesse viva, respirando. Coloquei minhas mãos sobre a pedra e tentei concentrar-me no que sabia, o sacrifício. Mas desta vez não seria minha essência, não totalmente. Respirei fundo e pensei no que mais desejava proteger. Minha vida, minha liberdade, minha sanidade. Projetei isso com todas as minhas forças, imaginando a sombra sendo contida, presa, como se a pedra fosse um cárcere capaz de aprisioná-la. A sombra gritou, um som que atravessava carne e alma, e tentou me arrastar para dentro de sua escuridão. Senti o frio, a dor, a pressão, mas minha vontade foi mais forte. A pedra absorveu a sombra, puxando-a para dentro, e as vozes cessaram. O templo tremeu, pedras caíram, e um silêncio absoluto tomou o lugar. Quando abri os olhos, estava sozinho. O templo parecia inerte, como se nunca tivesse existido. O deserto ao redor estava tranquilo, o Nilo refletindo o céu azul. Respirei fundo, sentindo o peso sair de meus ombros. A sombra havia desaparecido, ou pelo menos, assim parecia. Saí do templo e caminhei pelo deserto até o Cairo. O sol brilhava e o mundo parecia normal novamente. Mas quando olhei meu reflexo no vidro de uma loja, vi algo que me fez engolir em seco. Um rastro de sombra alongava-se atrás de mim, quase imperceptível, mas real. E então ouvi sussurrado em minha própria mente. Eu estou aqui. Sempre. Sabia que, mesmo vencendo aquela batalha, a sombra não havia sido destruída. Ela estava presa, mas havia deixado uma ligação comigo. Uma lembrança de que eu jamais poderia me sentir totalmente seguro. Cada noite, cada sombra, cada reflexo poderia ser a próxima manifestação dela. O Egito me ensinou uma lição amarga. Algumas portas, uma vez abertas, nunca se fecham totalmente. E algumas presenças, por mais que tentemos aprisioná-las, sempre encontram um jeito de nos alcançar. Olhei para o horizonte, o Nilo fluindo calmo, e percebi que minha viagem havia terminado. Mas minha história com a sombra estava longe de acabar.